Olá mais uma vez, bem-vindos ao Quinto Império, ao podcast Quinto Império, porque Portugal vale a pena. Hoje temos connosco uma visita que nos honra muito. Falamos de Nuno Ferreira Gonçalves. O Nuno é várias coisas, é músico, conferencista, investigador, escritor. Ele é mestre em Ciências das Religiões na Universidade de Lusófona, onde defendeu com sucesso a tese intitulada O Simbolismo do Graal e o Espírito Iniciático da Demanda na Tradição Mítico-Espiritual Portuguesa. É um conferencista prolífico, participa regularmente em congressos, palestras, seminários dedicados ao imaginário mítico e ao património simbólico de Portugal. É autor de variedíssimos livros, que nós já vamos aqui falar. É presidente da Manas Taijasi, Associação Cultural Espiritualista, onde dirige um ciclo de estudos teosóficos dedicados à obra e pensamento do professor Henrique José de Sousa. E atualmente desenvolve investigação na área de especialidade em literatura tradicional do programa de doutoramento em estudos portugueses da Universidade Nova de Lisboa. Professor, muito bem-vindo ao Quinto Império. Muito obrigado, uma honra. Um homem do Quinto Império também. Professor, nós hoje sugiro-lhe que falemos um pouco sobre a Ordem de Maris, aliás, um dos temas de um livro seu. Nós temos, como telespectadores do Quinto Império, maçons, não maçons, estudiosos, curiosos, por isso, independentemente de haver gente que já sabe o que é a Ordem de Maris, ou que pensa que sabe, porque nós não sabemos tudo, existem dados novos quase todos os anos. Explique para quem nunca ouviu falar da Ordem de Maris o que é a Ordem de Maris. O que não é coisa fácil de explicar. Mas por isso é que o convidamos. Vou tentar dar o meu melhor então, para fazer honra aqui à casa. Bom, na verdade, a Ordem de Maris é uma ordem secreta, genuinamente secreta, que tem a sua ação inicial durante a fase de fundação do Reino de Portugal. Portanto, eu suponho que durante a infância do Afonso Henriques teria surgido esta ordem organizada particularmente no norte do país para, de facto, promover todos os processos, todos os adventos que se firmaram desde logo de início na fundação do reino e depois o povoamento do território, a afirmação geopolítica do território e mais tarde a expansão marítima, que é muito importante, não é? Não nos podemos também esquecer das questões da cultura e da língua que foram sendo desenvolvidas através do apoio das ordens monásticas, nas quais a Ordem de Maris acabou por ter um alicerce, ou melhor, a Ordem de Maris seria o alicerce dessas representações externas, e estou-me a referir fundamentalmente à Ordem do Templo e à Ordem de Avis, fundamentalmente estas duas. Portanto, a Ordem de Maris será aquela ordem secreta, literalmente secreta, que por isso teria é que se sabe pouco dela, na verdade. E por isso a história desconhece-a por completo, não é? E, portanto, mas que teria estado a trabalhar nos bastidores da Portugalidade a vários níveis, fundamentalmente os seus principais Foi ela, digamos que, de alguma forma, segundo alguns autores, o seu professor também, gizou Portugal. A Ordem de Maris gizou Portugal, ela própria tinha diretrizes para que isso fosse feito, não é? Quer-nos falar um pouco dessas diretrizes? Portugal é um país, nós não somos melhores nem piores que qualquer país, mas somos um país completamente diferente, cuja nossa história é salvífica, como há pouco falávamos, é providencialista, é escatológica. Sem isso não há história portuguesa. Portugal foi formado, foi idealizado por quê? No seu entender? De facto, não temos que ser mais nem menos que os outros, não é? Aliás, há muito complexo de inferioridade em Portugal, portanto, se calhar temos que fazer um pouco o contrário. É um território específico, insuspeito, desde logo, porque não faz muito sentido no quadrado da Península Ibérica ter-se tornado independente um pequeno retângulo, não é? Dentro desta perspectiva que nós estamos a debater aqui, dentro desta perspectiva, porque haverá outras igualmente respeitáveis, de facto existe uma carga providencialista por detrás deste advento chamado Portugal, não é? E de facto há aqui toda uma missão de intercalar quase uma postura,
um posicionamento intermediário entre uma tradição oriental muito antiga para se projetar numa tradição ocidental que se tem que fazer ainda. Caminho do meio. É uma espécie de caminho do meio. Que Portugal foi criado de alguma forma. E atenção, nós estamos a falar desta forma providencialista, mas é um povo, nós somos um povo de grande impacto material, de fazer coisas. É verdade. Fazer coisas. Mas digamos que Portugal, isto é uma pergunta que eu lhe faço, não estou a afirmar, é quase como um pontífice aqui entre, se quiser, o céu e a terra, a matéria e o espírito, entre o Oriente e o Ocidente, é isso? Exatamente. Portugal é um ponto medianeiro. De facto, o ponto mais ocidental da Europa, não é? Marcado pelo Cabo da Roca, esta Finisterra, não é? Esta terra das serpentes, esta Ofiúça, de facto tem toda uma história, alguma dela mais divulgada, outra mais oculta, que nos dá indícios de uma certa especificidade. Professor, uma das razões porque nós o convidámos é porque nós sentimos que não andamos todos, os que estão aqui, os que têm passado por aqui, e felizmente por outros locais que já existem muito antes de nós e o fazem muitíssimo bem. É preciso acordar-nos deste torpor onde nós estamos, que nem sabemos, como diz Fernando Pessoa, ninguém sabe que coisa quer, nem o que é mal, nem o que é bem, nem que alma tem, para perceber o que é Portugal. Portugal é uma coisa muito mais séria que muita gente possa imaginar. Não é apenas um país onde houveram os descobrimentos. E o que nós tentamos trazer aqui é um pouco de luz. Não é para as pessoas só terem orgulho de ser portugueses. Claro. Isso é para perceberem a importância que Portugal pode ter num futuro próximo. Descobrimos o mar foi uma forma de nos ligarmos ao mundo, de mostrarmos o resto do mundo à Europa, e aqui no Quinto Império trata-se de descobrirmos o céu. Há pouco estávamos a falar, e continuamos a falar, sobre a Ordem de Mariz. A Ordem de Mariz é secreta, no seu entender, porquê? Desde logo, ela sendo desconhecida da história, é de facto secreta, não é? Porque a Ordem de Mariz foi divulgada apenas em 1941, não é? Portanto é bastante recente o conhecimento, não há nenhum registro anterior a esse ano. A autoria desse primeiro registro é do professor Henrique José de Sousa, o fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, que de facto divulga a existência desta ordem em Portugal, que se teria reunido, não é? Que seria reunido inicialmente em São Lourenço dos Anciães, lá em cima em Trás-os-Montes, na Carraseda de Anciães. A Carraseda dos Anciães, precisamente. Dos anciães, dos antigos. Dos anciães, dos antigos, não é? E ela é uma ordem secreta porque tem desde o início que o ser mesmo, porque se há uma ordem que de facto vai trabalhar nos bastidores do grande advento que foi a Portugalidade, nos seus vários sentidos, isto não poderia ser conhecido, não é? Muito menos poderia ser conhecido das hegemonias políticas europeias e da hegemonia da Santa Sé, obviamente. Este projeto só iria a bom porto se houvesse um certo secretismo. Eu estava e se calhar há aqui também um significado espiritual. Eu estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar das palavras de Cristo quando lhe perguntaram: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Portanto, a partir do momento em que nós nos proclamamos, deixamos de ser, perdemos essa glória, não é? E é também, se calhar, aqui um pouco. E onde é que ela nasce em Portugal? Do ponto de vista, é em Carraseda de Anciães, mas porquê em Carraseda de Anciães? Nas imediações da Estância Mineral de São Lourenço dos Anciães, precisamente nessa região, não é? Nas imediações eles se reuniriam secretamente. Bom, isto tem aqui uma chave, tem aqui um código, há aqui uma chave onomástica, tem a ver com o termo Laurentus. Professor, permita-me só ir interrompê-lo, porque conforme lhe disse, nós temos eruditos a ouvir este espaço, mas temos pessoas que estão a ouvi-lo pela primeira vez. Onomástico, explica o que é que isso quer dizer. Tem a ver com a chave do próprio nome Lourenço, não é? Que tem uma etimologia em Laurentus, laureado, ou seja... Há aqui determinados locais que são fundamentais num percurso civilizacional do Oriente para o Ocidente que passa desde logo por São Lourenço de Goa. O ponto intermédio seria de facto São Lourenço dos Anciães e o ponto culminante seria ao Ocidente, em São Lourenço de Minas Gerais. Este percurso, uma realidade trinitária. É uma realidade Goa, trinitária. Portanto, Índia, exatamente. Portugal, Brasil. Exatamente. O Grande Oriente, com toda a sua carga do passado, de sabedoria esotérica, de hermetismo, a projeção para um conhecimento futuro no Grande Ocidente e o ponto intermédio, de facto, fazer-se através da história de Portugal. E a história de Portugal revela
do ponto de vista mesmo mais palpável, uma série de coincidências que só lhes chamamos coincidências se quisermos. Por exemplo? Desde logo, os templários estarem envolvidos na fundação. Por exemplo, não é? Há várias questões que são de facto coincidentes e que nos fazem suspeitar. Repare que na antemanhã de Portugal nós temos a fundação da Ordem do Templo, em 1118, 1119, não é? Nesta altura, precisamente. Não é por acaso que há suspeita... tempo antes da Batalha de São Mamed. São Mamed, 10 anos antes. Não é por acaso que nos 9 cavaleiros fundadores nós temos um Arnaldo da Rocha e um outro cavaleiro de apelido Gondomar. Portanto, 2 deles seriam portucalenses, não é? Dos 9. Exatamente, dos 9. Portanto, e depois, ainda por cima, temos laços familiares que alguns autores advogam esta tese e com algum fundamento entre Bernardo de Claraval, o redator da regra, o inspirador da Ordem do Templo, o próprio Hugo de Payet, que foi o fundador. Não é? É o abade cisterciense, o homem forte da igreja da época, não é? O promotor da Segunda Cruzada. Estamos a falar da Alcobaça, desde logo. E temos, de facto, estes laços familiares entre o Hugo de Payet, o fundador da Ordem do Templo, o Bernardo de Claraval e o próprio Afonso Henriques. Ou seja, o que me está a dizer é que existem uma série de coincidências que não são coincidências, só são para quem não as quiser estudar de alguma forma. A sua investigação é feita de que forma? A investigação, no âmbito da história secreta da Ordem de Avis, que é que fala mais propriamente da Ordem de Mariz, é uma investigação que tem um cunho parecido com o carácter académico da epistemologia, portanto, o que é mais uma palavra estranha, portanto, ou seja, as metodologias, os métodos de cariz académico, de trabalho no terreno, etc., de consulta... Leva muito tempo. Leva muito tempo, com consulta de documentos, a comparação de documentos, etc., Vai consultá-los, por exemplo, alguns na Torre do Tombo, tem... Não obrigatoriamente. Na Biblioteca Nacional nós temos desde logo muito material disponível, inclusive nas próprias autarquias locais, nos lugares onde vamos. Mas era isso que eu lhe ia perguntar. Há muita documentação que está nas autarquias locais. Há alguma documentação que está, assim, nos arquivos das próprias autarquias, das próprias bibliotecas municipais, e muitas vezes eu encontrei coisas magníficas. Nem fazem ideia do tesouro que lá tem. Exatamente. Portanto, nem é obrigatório. A Torre do Tombo é mais para pesquisar documentos antigos que nos deem numa primeira vista aquelas que são os fundamentos de autores que às vezes consultamos. Estou-lhe só a fazer estou-lhe a colocar esta questão porque nós pensamos que tudo estava na mão dos reis de Portugal e não havia, por exemplo, documentos que são fundamentais estavam nas mãos do grão-mestre da Ordem de Cristo e que não eram diretamente do Reino de Portugal, pelo menos até Dom João II, até ele assumir também o grão-mestrado da Ordem de Cristo. Há outras situações que são explicadas, por exemplo, em bulas papais também, não é? Que estão em latim, não é? Claro. Portanto, a minha pergunta estende-se para nós termos aqui uma noção de qual é o seu, digamos, terreno, qual é o terreno fértil que utiliza para fazer essa sua investigação. Mas, João, é muito importante, para além de toda esta questão de base mais académica, de base mais tradicional, dessa comparação de documentos, de ir às bibliotecas, de ler os livros, etc., comparação, etc., portanto, do corpus que nós estamos, de facto, temos como objeto, no fundo, de investigação. Neste tipo de circunstância, quando nós estamos a falar de uma ordem que a história desconhece por completo, nós temos que utilizar aqui alguma dedução o mais inteligente possível e, se possível, intuitiva, porque a intuição é uma coisa que é um bocadinho delicada. Este princípio da intuição é preciso ter algum cuidado para falar nisto. Mas quando é possível nós intuirmos, há muita leitura que é feita para além deste tipo de metodologia, inclusive é na iconografia, não é? Claro que sim. Que são documentos vivos, são livros de pedra. A arqueologia também, não é? Mas, exatamente, claro. Nós temos vários livros de pedra, quer dizer... Exatamente. O Mosteiro de Jerónimos é um livro de pedra, por exemplo, para quem o souber ler. Claro, não é? Claro. Mas é interessante porque Saint-Exupéry dizia que o essencial é invisível aos olhos. Como disse muito bem, cada vez mais a intuição é fundamental, porque é a inteligência do coração. E há muitas coisas que nós só conseguimos lá ir através disso. Claro, não é? claro. E tem utilizado esse método para si também? Sim, depois da dedução, quando é possível utilizar a intuição, é engraçado que acontece uma coisa, João, é que depois vai-se corroborar em eventos históricos aquilo que se suspeitava do ponto de vista intuitivo. Que de outra forma não chegaria lá. Não se chegaria lá, porque repare, eu quando estou a escrever um livro como A História Secreta da Ordem de Avis, que até tenho aqui ao meu lado, portanto a História Secreta da Ordem de Avis saiu em 2019, é da editora Zéfiro. Quando estou a escrever este tipo de material, isto é material de investigação esotérica, certo? Portanto, nós quando estamos a falar em investigação esotérica, eu baseei-me em revelações internas, de grau interno, do próprio professor Henrique José de Sousa. Há coisas que estão divulgadas, que estão publicadas, há outras que não, que são de facto compartimentadas, que estão em câmara interna. Do professor Henrique José de Sousa.
O professor Henrique José de Sousa, para além de ter sido o fundador da Sociedade Teosófica, não é? Quase o o JHS, não é? O JHS, o Infante Henrique de Sagres. Enfim. Também tem essa sigla, não é? São siglas avatáricas no fundo. É de facto um homem extraordinário, não é? Que nasce em Salvador da Bahia em 1883 e que depois acaba por fazer todo um processo iniciático que passa também por Portugal, que o leva a fundar em 1924 uma organização chamada Daranã, Sociedade Mental Espiritualista, que vem em 1928 a transformar-se na Sociedade Teosófica Brasileira, que hoje é a Sociedade Brasileira de Eubiose, já no pós-mortem, já numa fase pós-mortem. O professor é um homem que é muito inspirado pela Helena Blavatsky, mas que teria tido, ele na sua linha teosófica eubiótica, teria tido alguma informação privilegiada junto daquilo a que nós chamamos em teosofia a grande loja branca de adeptos justos e perfeitos. Canalizou, é isso? Canalizou essa informação? Terá tido mesmo algum contacto direto. Algum contacto direto. Enfim, por uma série de processos muito complexos, não haveria tempo de aqui os definirmos todos, não é? De aqui os detalharmos todos. Mas, de facto, tal como já tinha acontecido com Blavatsky, o professor foi um daqueles indivíduos, já no século XX, que terá tido o privilégio desse contacto direto. Esse contacto pode ser feito de várias formas, inclusive extrafisicamente, não é? Há um processo, por exemplo, chamado desdobramento, que ele utilizava muito. Portanto, libertar-se do corpo físico para depois, no seu corpo dito astral, que é uma palavra que se usa muito, enfim, ter contacto com esses mestres. Mas não só. Houve algum contacto direto com gente da chamada hierarquia planetária. Sim. E existem muitos indícios porque às vezes nesse não é sentido. difícil chegar ao próximo ponto, porque ele não está à nossa amostra para nós que só conseguimos ver ou ouvir ou cheirar ou tocar e, portanto... João, já agora permita-me só também dizer mais uma coisa. O que está agora muito na moda falar-se em leituras akáshicas, sem sequer, por vezes, ter noção do que é isso. Há, de facto, o princípio que a teosofia também, nos seus anais da tradição iniciática das idades, acaba por revelar, que o que está no éter, tudo o que se passa fica impregnado numa massa etérica, não é, que nos interpenetra, mas que os nossos sentidos não captam. Ora, esses sentidos internos, quando de facto são desenvolvidos, é possível fazer essas leituras. Digamos que o professor Henrique José de Sousa era um indivíduo que tinha uma grande capacidade, uma grande clarevidência relativamente aos anais que estão gravados no éter. Vamos pôr a coisa desta forma, porque não há outra forma de o pôr. Nós estamos a falar de um mestre de sabedoria, não estamos a falar de um académico sequer, não é? Claro, foi um homem que estudou medicina, mas que até abandonou a medicina porque percebeu que o caminho dele seria outro, não é? E, portanto, temos que pôr a coisa desta forma, claro. Há aqui, podia-se dizer, um sistema de crenças, eu não diria isso, diria que há, de facto, um princípio de ordem iniciática, uma grande tradição que ele corrobora na continuação da teosofia blavatskiana. E, professor... a Ordem de Maris surge com um desígnio superior, um desígnio secreto, que vai, digamos, qual mão invisível, vai colocando as peças no tabuleiro de xadrez desta história intricada de Portugal. Essa Ordem de Maris ainda existe hoje? A Ordem de Maris, tal como nós a conhecemos nessa divulgação do professor e tudo aquilo que foi possível adiantar a partir daí, já não existe dessa forma. Ou seja, a Ordem de Maris, no fundo, faz aqui um ciclo que faz lembrar todo o progresso a caminho do Espírito Santo e do Quinto Império, que já estamos a falar de um império de uma dimensão meta-histórica, provavelmente. Pelo menos é a minha visão. A Ordem de Maris interiorizou-se. Hoje é uma fraternidade dita gina, interiorizada, que, enfim, está formada, que interpenetra a nossa realidade, mas não está visível. Aliás, ela já era oculta na altura, mas muitos dos seus agentes, desde logo os reis de Portugal, nesta perspectiva, o próprio infante Henrique de Sagres terá sido mestre secreto da Ordem de Maris, nesse caso, e, portanto, estamos a falar de indivíduos que estiveram no terreno secretamente, sem saber que eles faziam parte da Ordem. Hoje em dia isso já não é assim. Não há ninguém afiliado diretamente a uma Ordem a funcionar secularmente, como fez a Ordem de Maris durante vários séculos em Coimbra. Foi isso que aconteceu. Não acontece isso. Ela interiorizou-se precisamente em Sintra, que é, na nossa perspectiva, o ponto charneiro, o ponto-chave, o local... provavelmente Bom, Sintra, na sua espiritualidade máxima, é sinalizada pela Cruz Alta. A Cruz Alta será o ponto de máximo telurismo da Serra Sagrada de Sintra. Explica um pouco essa parte telúrica. Porque
porque há muita gente que não sabe das linhas de leis, etc. Claro, claro. Que há pouco estávamos a falar sobre isso. Qual é essa a importância? Nós sabemos que um determinado templo, quando é construído, não é construído ao acaso, não é? Seja ele de que religião for, é construído num determinado local onde existem linhas telúricas. Exatamente. Em Portugal é um bom exemplo disso. Quantidade de povos passaram pelo local onde nós estamos. Os templos não eram destruídos, mas eram, digamos, reconstruído o novo templo sobre as ruínas do templo anterior. Exatamente por causa disso. Quer-nos um pouco explicar, para quem nos está a ouvir, a importância dessa parte telúrica? Hoje eu vou-lhe falar da forma mais profunda possível. Vamos pôr a questão assim. Existe no Oriente uma máxima relativamente a uma força intraterrestre chamada Kundalini. Esta força digamos que é uma serpente de fogo, é um dragão de fogo, é uma força viva do núcleo da Terra. É interessante, não é? Deixe-me só interrompê-lo. A serpente de Moisés, que é também um dos símbolos de Cristo, vem a ser, com asas, a serpente alada, o dragão, que é o símbolo de Portugal. E, portanto, nós estamos... Não é nada que nos é estranho a nós. Claro. Continue, por favor. Ora, este dragão de fogo, esta Kundalini, esta força vitalizante da Terra, tem vários canais, tem vários pontos nevrálgicos, alguns dos quais são mais específicos, são mais particulares. É onde, de facto, porque são pontos nevrálgicos, não é? Onde convergem uma série de forças simpáticas com a própria Kundalini, vamos pôr a coisa assim, não é? Ora, Sintra, na Europa toda, é o ponto de máxima incidência dessa força. E esta força, não é por acaso, tem alguma relação com aquilo que, numa terminologia mais alquímica, se chama o laboratório do Espírito Santo, no próprio interior da Terra. E é interessante nós percebermos que, por exemplo, dizem os orientais que o ashrama, o local, a casa do rei do mundo, é precisamente no núcleo flogístico da Terra, no solo interno da Terra, porque é uma bola de fogo no seu interior, não é? Portanto, este laboratório do Espírito Santo é ao mesmo tempo o ashram do grande Kumara, do rei do mundo, do monarca universal. Repare bem, não é? Que tem como representação, ou que é o líder de uma ordem, veja bem, chamada a Ordem do Dragão de Ouro. Chama-se mesmo a Ordem do Dragão de Ouro, aquela que mais tarde vem a ser conhecida como a Ordem do Santo Grau no tempo de Cristo, não é? E que é refundada no século XX precisamente por Henrique José de Sousa, sendo ainda hoje uma ordem operativa, mas obviamente o mestre tendo desencarnado, a coisa passou a ser mais simbólica do que real. Portanto, nós estamos a falar de facto de uma relação entre um centro supremo, recôndito no centro da Terra, laboratório do Espírito Santo, ashram do Rei do Mundo, que é conhecido no Oriente como Sanat Kumara ou Chakravartin, ou na tradição Rosa Cruz como o Divino Rotan, ou que é na verdade na nossa tradição bíblica é o Melquisedeque, repare, não é? Exatamente. O chamado Melquisedeque, este monarca universal está relacionado com esta força kundalínica, é como se nós disséssemos do coração o tal da monarca taça. que tem um mundo Exatamente, numa mão e uma vara na outra. Exatamente, que é um cetro, não é? E tem uma espada no seu colo, não é? Exatamente. Portanto, esse monarca que faz convergir em si, que ele próprio é a síntese do poder temporal e da autoridade espiritual, é de facto o grande manuseador desta força que depois, em determinados pontos, vai incidir de forma especial. Ora, Sintra aponta, o Monte da Lua fundamentalmente aponta a um sol interno e uma lua externa, é um andrógeno, aponta de facto para essa questão. Para o professor, investigador, músico, académico, Nuno, qual é, com todos estes conhecimentos de áreas distintas, absorvendo pelo ser humano que o que é para si o Quinto Império? O que é o Quinto Império, não é? Bom, podemos perfeitamente ir buscar as origens em Daniel e vermos que aqueles 4 metais que são representados no sonho, que ele interpreta, não é? Ou seja, essa interpretação alquímica, digamos, não é? Tem, mas também tem. Eu estou ligado, obviamente, ao estar ligado aos estudos do professor Henrique José de Sousa, não posso estar desligado de toda a corrente teosófica de conhecimento e dos anais da tradição iniciática das idades, etc. Não é? A Shuddha Dharma Mandala dos orientais, e nós temos sempre tendência para ir, de facto, resgatar uma série de conhecimento no Oriente que não foi assim tão divulgado no Ocidente, a não ser com o advento teosófico. Essa é a nossa base portuguesa. Quem vai ao Mosteiro de Cristo vai lá ver que nós estamos ligados a esse conhecimento do Oriente, não é da Europa. Sem dúvida. E se reparar, existem as 4 idades. Nós no Ocidente temos muito mais a tradição, que é muito importante em Portugal, na nossa história, na nossa cultura, que é a tradição joaquimita com as 3 idades. Mas é muito curioso que o Quinto Império é um quinto reino
ou uma quinta idade, se quiser, até podíamos colocar como uma quinta idade, não é? Porque o reino há sempre um espaço, há sempre um tempo histórico e um espaço onde esse tempo, ou meta-histórico, se calhar, em que esse tempo se desenvolve. E se reparar, as 4 idades, as 4 yugas dos orientais têm são de facto consagradas a esses metais. Uma idade de ouro, existe esse paralelismo. A idade do ouro, da prata, são do arquétipos, bronze, são arquétipos, não é? E portanto, o Quinto Império, de facto, tem tudo a ver com uma quinta essência. Até relativamente ao quaternário elemental. Entender que essência é essa? É a essência gralística, ou grálica. E o que é a essência gralística? É uma espécie de uma partícula divina que habita em todos os seres. É uma partícula interna, interior, que habita e que é comum a todos os seres. Isso na prática, para quem nos está a ouvir, isso significa o quê? Na prática? Significa, de facto, quando nós chegarmos ao Quinto Império, quem é que nós seremos? Seremos, de facto, uma consciência quinto imperial, porque o Quinto Império é um império, na minha perspectiva, é um império do espírito. É um império da consciência espiritual. Seremos da seres superação. humanos com muito mais luz, com grande fraternidade, não é? E de forma universal. Exatamente. Muito mais conscientes do ponto de vista da universalidade. O que é que falta, no seu entender, para chegarmos lá? Nós estamos a caminho, todos nós sabemos que estamos a caminho, mas o que é que falta? O que é que falta a cada um de nós? Por exemplo, às pessoas que nos estão a ouvir, como é que nós, de alguma forma, podemos merecer, porque isto trata-se de merecer, as coisas acontecerão quando estivermos preparados, não é? Chegarmos a esta fraternidade universal e para que as pessoas percebam que nós não estamos a falar de uma coisa no éter, não é? Claro. Se me permite a expressão aqui, vulgarizando a palavra éter com a importância que ela tem, não é? O que é que tem que acontecer? Não é continuarmos como estamos até aqui, de certeza absoluta. Não, certamente não, embora todos os processos nos façam crescer. É bom é que nós vamos aprendendo com os erros, o que nem sempre parece que acontece, infelizmente. Eu penso que, essencialmente, é preciso nós descobrirmos que a nossa egoidade é apenas um veículo para uma determinada função, mas que, na realidade, faz parte de uma realidade relativa e não parte de uma realidade absoluta que está acima desse ego. Quando nós falamos em fraternidade universal, que é uma utopia para já, quando falamos nisso, estamos a falar de algo que implica obrigatoriamente nós despojarmos da nossa pessoa, do nosso ego, para entrarmos em comunhão empática absoluta com os outros egos igualmente existentes. É nesta individualidade superior de toda uma humanidade, um espírito coletivo da humanidade, que nós podemos pensar no Quinto Império e na realização consciencial do Espírito Santo, do Paracleto, com tudo o que isso de facto também implica, não é? Parece-me que é fundamentalmente largarmos o egoísmo, deixarmos de olhar para o umbigo e começarmos a sentir o outro como parte de nós próprios, que estamos no caminho da fraternidade. Isso que eu ia dizer, é perceber que verdadeiramente somos todos irmãos, ou seja, filhos do mesmo Pai. Claro. Hoje em dia, do ponto de vista da física quântica, já explicaram isso. É verdade, até a própria ciência todos nós somos feitos do mesmo material que está nas estrelas. e queria aqui colocar-lhe aqui mais algumas questões. No seu entender, tendo em conta também todo o trabalho realizado pelo professor Henrique José de Sousa, qual é a importância, por exemplo, do Brasil neste processo do Quinto Império? Bem, o Brasil terá toda a importância porque se nós formos outra vez buscar aquela linha de que falava há pouco, da Índia, não é? Goa, é engraçado que Goa até as iniciais que compõem essa palavra nos remetem para governo oculto de Agartha, veja bem, não é? Mas enfim, isto poderá ser demasiado especulativo, agora lembrei-me. Mas quando nós estamos a falar de uma tradição oriental, de um grande Oriente que vem, de facto, de uma tradição antiga, da área Varta, da antiga Índia, da terra dos Árias, etc., e da projeção toda para o Ocidente, tendo Portugal como medianeiro, é de facto no Novo Mundo e fundamentalmente no Brasil que nós falamos no futuro. Eu tenho sempre a sensação que Portugal ainda é presente, ainda tem uma palavra a dizer, não se cumpriu ainda. O cumprimento de Portugal... Por isso é que é hora, não é? É a hora até poderá já cá estar em termos absolutos, mas em termos relativos ainda não está, não é? Falta cumprir-se o Império do Espírito Santo, precisamente, não é? Esse tal Quinto Império, e que a projeção desse acontecimento, desse advento, iria culminar, de facto, no Brasil, no futuro, num grande Ocidente representado pelo próprio. Era isso, eu penso que está ligado com o que eu lhe ia perguntar agora, já de seguida, que era qual a importância do Brasil também na profecia de 1672 de Pedro Maris.
Sim, porque está-me a falar da profecia de Eurico, no fundo, não é? Portanto, claro que a cristofonia, essa cristofonia, essa aparição de Cristo, não é? Em Eurico, nós sabemos perfeitamente que ela já é tardia relativamente, pelo menos em termos documentativos, e que ela vai sendo composta ao longo do tempo. Quando Pedro de Marisco já vem no século XVI, em diálogos de várias histórias, não é? Sim. Vem de facto depois expor o juramento de Eurico e por aí fora, nós já tínhamos uma série de versões muito mais simples que se foram compondo com o tempo e que até faz lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu com a aparição de Fátima, não é? Portanto, as primeiras entrevistas aos pastorinhos davam uma Fátima que era quase um semblante de luz, que ainda nem sequer era uma senhora. Depois é que começou a ser uma senhora, depois o cabelo era mais curto, a seguir já era mais comprido, a saia primeiro era até aos joelhos, depois já foi até aos pés. Portanto, claro que existe um construto imagético, ou seja, existe a construção, melhor dito, de uma imagem que se vai compondo. Eu penso que o milagre do Eurico, a profecia do Eurico, deve ser vista do ponto de vista de uma dimensão existencial, ou seja, como diria Nicolas Berdyaev, não é? O existencialismo interno, interior, do que é que isso de facto simboliza. Não interessa se de facto isso aconteceu ou não, é o que é que isso de facto simboliza. Ora, diz nessa profecia que Cristo diria mesmo, terá dito mesmo a Cristo que vai sobre ele implementar um império futuro, não é? E que esse império futuro será depois levar a palavra de Cristo até povos remotos, não é? Que desconhecem essa palavra, não é? Exatamente. Ora, o Brasil representa muito bem isso. Aliás, é muito engraçado que depois, em 1500, Cabral chega ao Brasil. Portanto, sob esta perspectiva providencialista, isso não terá acontecido por acaso. Cabral sai da escola de Sagres, tal como Colombo também, não é? Um vai para o sul e outro mais para o centro-norte do Novo Mundo, não é? E nós temos, 10 anos depois, uma história fantástica que é do Caramuru, que é o Dragão dos Mares. O Diogo Álvares Correia. E o que é que faz? O Diogo Álvares Correia vai casar com Catarina Paraguaçu dos Tupis, dos índios Tupis. Portanto, esse império vai fazer o quê? Vai manipular, vai alienar outra cultura? Não. Vai levar o que há daqui para trazer o que há de lá. E juntar... Nós praticamente, nós nunca... A nossa história é diferente da história dos espanhóis e de outros povos. Claro, a é muito ideia diferente, era unir. Exatamente. A miscigenação para a criação de um novo ramo racial. Algo que nunca foi feito por nenhum outro dos povos. Não, nenhum dos povos colonizadores, não, é verdade. Só Portugal é que de facto tinha essa tendência que tem a ver com o nosso temperamento, não é? De nos miscigenarmos. Exato. Nós misturamos por natureza e temos muita facilidade e muito gosto em apreender culturas exógenas. Muito. E de facto o Caramuru, o Dragão dos Mares, esse marinheiro que não se naufragou ao largo da Bahia. E quando se vai embora, várias namoradas, digamos, apaixonadas, nadaram atrás do navio. Várias. Isto é uma história impressionante. É impressionante, claro, é verdade. Mas realmente a mulher do coração dele foi aquela índia Tupi, cujo pai... Eu acho que os brasileiros não sabem bem a história de Portugal nesse aspecto. Há muito aquela ideia dos portugueses. Se percebessem isso, tinham mais orgulho ainda das coisas que aconteceram, não é? Certamente. Portugal ama o Brasil. Ama o Brasil, é verdade. E nem sempre é assim tão amado, não, se calhar. Exatamente. Não é? Isso que Professor, quais são as insígnias da Ordem de Maris? Como é que nós a conseguimos reconhecer? Eu sei que é uma cruz e uma fita. Por exemplo, o que eu lhe queria perguntar, a cor verde está ligada ao Fohat e o vermelho ao Kundalini, como disse? Exatamente, é verdade. Bom, desde logo, a fita da Grande Cruz de Ordem de Maris era realmente verde e vermelha. Portanto, representação das suas expressões externas, ou seja, o verde da Ordem de Avis e o vermelho da Ordem do Templo / Cristo. Certo? A Grande Cruz é especulativo. É especulativo. Eu tive informação indireta de como é que ela seria, mas eu ponho algumas dúvidas. Aquilo que eu sei, que me parece que é mais bem fundamentado, é que, visto que a Ordem de Maris, como nós sabemos, terá tido presença secular durante alguns séculos em Coimbra, nós podemos ter nas armas de Coimbra a reminiscência daquela que seria a heráldica. Ou seja, uma taça dourada com um dragão dourado de um lado e um leão dourado do outro. Levando em consideração não apenas os símbolos alquímicos, mas esta perspectiva.
A taça andrógina é o grau, é o útero feminino no qual se Respira, insemina, onde qual vai repousar o espírito. vai repousar o espírito, portanto o masculino repousa no feminino e, portanto, ela tem uma representação andrógina a esse nível. Já o próprio Carlos Jung o dizia, o que é muito interessante. E depois nós temos o dragão, que é um símbolo mitológico, portanto um animal inexistente na zoologia, e o leão, que de facto é existente. O leão representa, de facto, o poder temporal, e o dragão a autoridade espiritual. E é muito interessante. Como se ambos estivessem a beber da mesma taça, está a ver? Ao beberem no mesmo cálice, unificam-se, e os contrários complementam-se. E o dragão, esse ser mitológico que nasce da serpente, da tal terra das Ofiusas, que tanto está no elemento terra, como muito ligado em muitas culturas ao elemento água, mas como também as suas asas permitem que ele esteja no elemento ar, e tem esse tal elemento ligado ao divino, que é o fogo, não é? Exatamente. E que o torna desta forma. Qual é a relação de Dom Afonso Henriques com a Ordem? A relação... Sim. Não, Se calhar ia perguntar mais alguma coisa? não, porque por vezes diz que terá sido fundada por Dom Afonso Henriques em Carrazedo de Anciães, mas nós temos N evidências. Temos documentos que de alguma forma o comprovam, que esta ordem, como nós estávamos a abordar no princípio, é uma ordem que já existia muito antes, não é? Sim, pelo menos algum pouco tempo antes. Bom, Afonso Henriques, como fundador da ordem, não faz sentido, na verdade. Não há nenhum testemunho, desde logo, nas revelações do professor Henrique José de Sousa, que nos digam isso diretamente. Agora, que o Afonso Henriques e uma série de reis portugueses, e não só, até chegarmos aos almirantes, não é, que estiveram ligados à escola de Sagres, tinham conhecimento ou eram afiliados à Ordem de Mariz, sim, seriam lá está os tais agentes externos que no plano político, no plano temporal, secular, estariam de facto a fazer cumprir uma determinada missão para Portugal. Isso sim. Agora, João, repare, a Ordem de Mariz surge nessa altura da fundação de Portugal, algum tempo antes, certamente, não se sabe muito bem a data ao certo, mas a Ordem de Mariz, ela própria já é uma agremiação, uma regimentação específica de indivíduos que advém de uma ordem mais antiga, já do século X, no norte da Península Ibérica, chamada Ordem de Avarate. Que Avarate significa a tradição dos nossos maiores, veja bem. Então, mas é verdade. Eu vou pegar nesse ponto que há pouco estávamos a abordar, falando do ponto de vista mais metafísico, se posso usar essa palavra, e mergulharia agora numa das capelas mais importantes, a Igreja de São Lourenço de Pombal, em Anciães, onde está pintado o Cavaleiro de Couraça Vermelha. É verdade. Este cavaleiro, nós podemos compará-lo, por exemplo, a Metatron? Por que não? Porque não? Sim, poderá ser, até porque o vermelho... Eu estou a falar disto por causa de ser o salvador do mundo, não é? Sim, encarnado como Metatron. Sim. Bem, o metra-aton é uma medida perpendicular entre o Sol e a Terra, não é? Portanto, há aqui o que também nos remete para o próprio Micael. Só que Micael tem uma expressão denominada Akdors, porque já não é segredo nenhum, Quer-me explicar isso é uma palavra secreta, Akdors, que deixou de o ser, entretanto já foi publicada, já há liberdade para isso. Este Akdors, relativamente a Micael, é a sua expressão mais marcial, Micael, mais temporal. temporal. O Arcanjo Miguel. O Arcanjo Micael, exatamente. O Dayana e Kumara, como na tradição teosófica oriental se diz, o Dayana e Kumara Micael. Não para as pessoas perceberem que tem Claro, sim, é o São Miguel, são arquétipos. É o conhecido pelo Arcanjo São Miguel, não é? Exato. Que ele, por natureza, já é marcial, porque foi ele que expulsou Lúcifer dos céus na batalha entre os anjos e o chefe das milícias. O chefe das milícias, não é? Celestes. Portanto, há essa representação que o vermelho, e depois há um candelabro também, não é? Um candelabro que ali dá uma representação, dá-lhe essa configuração do metraton, que é o próprio Micael. De facto, ele posiciona-se entre o Sol e a Terra, como dizer, entre aquilo que é divino, perpendicular, realmente a perpendicularidade entre aquilo que é divino e aquilo que é terreno, não é? Exato. Mas que depois, no Cavaleiro da Capa Vermelha, céu, o Cavaleiro da Capa Vermelha representa que é os pés de Micael, ou seja, aquilo que vai andar sobre a terra e que vai fazer uma realização, inclusive na tradição revelada pelo Henrique José de Sousa, inclusive o próximo Messias, o chamado Buda Branco do Ocidente, o Chendrazi Atalaia Maitreya, etc. Portanto, o Cristo de Aquários, como quiserem, que está profetizado, ele já não virá para sofrer como os anteriores, nem será jamais crucificado, porque este indivíduo da capa vermelha chamado Akdors virá com as suas hostes à frente.
Portanto, há todo este mistério de secularização. Isto significa, e essa imagem que eu até nem explorei... Há quem diga que Cristo nunca foi crucificado, foi Jesus. Também é verdade. Também é verdade. Mas os avatares foram sempre incompreendidos, sim. Os avatares foram sempre menosprezados, sofreram sempre todos eles, mas que aquele que é o avatar assim da era aquariana, digamos assim, sem entrar aqui muito no New Age, que é preciso cuidar com isso, sim. Há muita fantasia. Há muita fantasia. Há muita fantasia em torno disto, então temos de ter um certo cuidado. A verdade é que nesta perspectiva astrológica e astronómica de uma nova era, da implementação de uma nova idade de ouro, da instauração do Império do Espírito Santo, nós temos uma vertente messiânica, não só escatológica como também messiânica, apocalíptica, de certa forma, que inclui a presença do Cavaleiro das Idades, de capa vermelha. Esse Metraton, de certa forma, é esta expressão do Cavaleiro das Idades. O Cavaleiro das Idades é aquele que, enfim, vai ao longo das civilizações para que as civilizações façam o seu percurso a caminho de um bom porto, não é? Ainda estamos para ver qual é que é esse bom porto. Imaginamos o que seja. O Porto do Grau. O Porto do Grau, o Porto do Grau. Exatamente. Portugal vale a pena. Termino este podcast com a saudação digamos, sagrada da Ordem de Maris, Ave Maria Nostra. Professor, foi um prazer enorme tê-lo aqui, trazer-nos muita luz, tentar de alguma forma levar situações que são um pouco mais densas, mais complicadas de perceber a todos. É essa a nossa função, a nossa humilde função. O que nós fazemos é trazer gente sempre melhor do que nós, com mais luz do que nós, e tentar levá-la através destes meios lá para fora. Muito obrigado. Muito obrigado. Se quiserem colocar alguma pergunta, propor algum tema para ser discutido neste podcast do Quinto Império, façam-no, por favor, para o e-mail Quinto Império, tudo por extenso, portanto, quintoimpério@ritoportugues.pt. É hora. Obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado. Uma honra, obrigado.